Olá, meus amigos e minhas amigas, futuros colegas servidores públicos da área fiscal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de um tema que vai cair na sua prova de direito tributário. É o CTN. Isso vai cair, é batata. Não tem prova de direito tributário bem feita, obviamente falando, que não seja cobrado o CTN. Então vem comigo resolver uma questão importante para deixar você preparado, preparada para qualquer pergunta que vier na sua prova. Beleza? Então vamos a uma questão da Banca Cetro. Foi para a Prefeitura de São Paulo, concurso concorrido, auditor fiscal municipal do ano de 2014. O enunciado dizia o seguinte: considerando o CTN, a respeito da extinção do crédito tributário, assinale a alternativa incorreta. Extinção do crédito tributário é algo que sempre cai nas provas de direito tributário. Extinção, exclusão, né? Tem que estar preparado para isso, amigos e amigas. Deixa eu me reposicionar, que eu vou começar a ler de baixo para cima hoje. A letra E diz que, na decadência, ocorre a extinção da relação jurídica tributária antes do lançamento, enquanto na prescrição extingue-se a relação jurídica tributária depois formalizada pelo lançamento. Amigos e amigas, esse é o motivo porque eu sempre costumo dizer nos meus vídeos que eu adoro questão do tipo negativo. A questão negativa, aquela que pede a opção errada, ela sempre traz 3 ou 4 assertivas corretas, resumidas, técnicas e muito boas para você incorporar nos seus resumos. Esse é o exemplo da letra E. Letra E perfeita, ela tira qualquer dúvida de forma técnica, serena, tranquila, suave e didática a respeito da diferença entre decadência e prescrição, que é um tema que aterroriza, atormenta muitos estudantes de direito tributário. Está certíssimo. A decadência é o seguinte: ocorre a extinção da relação jurídica tributária antes de lançar, né? Então, a Fazenda Pública não fez nada, né? Não preparou nada, não fiscalizou, não fez auto de infração, nada. Não. Ficou parada. Isso é decadência. Na prescrição, extingue-se a relação jurídica depois formalizada pelo lançamento. Na prescrição é o seguinte: você fez o lançamento, lavrou o auto de infração, notificou o contribuinte e aí passou muito tempo, né, e ocorreu por um ou outro motivo, né, deixou de ser recolhido e estourou o prazo previsto na legislação. Aí você tem a prescrição. É diferente, a prescrição acontece quando você já tem o crédito lançado. A decadência é o exemplo de que nada foi feito. Beleza? Então a letra E está corretíssima. Se ela está corretíssima, ela não pode ser o nosso gabarito. Ok? Muito bem. Vamos agora ler a letra D de dado, amigos e amigas, que fala o seguinte: que a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo, por exemplo, a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. A palavra remissão costuma causar dúvidas. Eu costumo dar uma dica, né, do ponto de vista didático, né? Não é muito preciso, mas você pode entender a remissão como uma espécie de perdão. Aí fica fácil de entender o contexto. Beleza? Vamos ver o que diz o CTN a respeito, amigos e amigas. Deixa eu me reposicionar aqui. O CTN diz que a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo ao quê? A condições peculiares a determinada região do território da ente tributante. Perfeito. Então a letra D de dado está perfeita, correta. Então ela não pode ser o nosso gabarito, né? Letra C, ela cobra o conhecimento de um dos artigos do CTN que eu gostaria que tivesse sido melhor escrito, né? Causa muita dúvida nos estudantes. Mas vamos lá, né? Temos que estar preparado para tudo. Letra C diz que a transação no direito tributário depende sempre de previsão legal e não pode ter o objetivo de evitar litígio, só sendo possível após a instauração desse. Tá? Beleza. Transação é a famosa negociação. E ela acontece no direito tributário sempre depois que tem um litígio, tá? Então, essa alternativa está correta. Qual que é o problema? O problema é que o CTN está escrito de uma forma que deixa dúvida, né? Eu preferiria que fosse melhor escrito. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe determinação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. Importe e determinação de litígio deve ser entendido como importe e, né, tenha como consequência o fim do litígio. Tá? Importe e determinação do litígio. A palavra determinação pode dar a ideia de que você está iniciando o litígio, mas não é. Aqui,
você deve entender como finalização do litígio, tá bom? Eu preferia que o CTN tivesse sido melhor escrito, mas a interpretação correta é finalização de litígio. Portanto, a letra C está correta, né? Porque você vai fazer a transação depois que tem o litígio, beleza? Letra B de bola. A lei que autoriza a compensação pode estipular condições de garantias ou instituir os limites para que a autoridade administrativa o faça. Vejamos. A lei pode, nas condições sobre as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Perfeita a letra B de bola, muito boa. Maravilha. Então a letra A tem algum erro aí, né? Vocês vão ver que é uma pegadinha clássica. Letra A diz, não ocorrendo o pagamento do débito no seu vencimento, e dependendo do motivo determinante da falta, poderá o débito ser acrescido de juros de mora, sem prejuízo da imposição de penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas e garantias previstas no CTN ou demais leis tributárias. Qual que é a pegadinha? Você, aluno, aluna que está preparado, já percebeu, né? A palavra débito a gente usa no dia a dia, só que em direito tributário a gente tem que falar em crédito tributário, não débito. Então é o pagamento do crédito tributário. Poderá o crédito tributário ser acrescido de juros de mora. Beleza? Vamos ver aqui. O crédito tributário, até sublinhei aqui, não integralmente pago no vencimento, é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nessa lei ou em qualquer lei tributária. Perfeito, amigos e amigas. Identificamos o erro, não é débito, é crédito. Beleza? Então, gabarito, letra A de abelha. Tenho certeza que você entendeu e acertou. Se você ficou com alguma dúvida, não há problema, manda para mim o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão do concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E veja aqui do lado, né? Vou colocar aqui o anúncio da nossa playlist. Você viu, né? Tem mais de 500 vídeos. Você pode assistir quase todos eles de imediato. Os mais recentes, eles têm prioridade de visualização para os membros, tá? Mas, com o passar do tempo, todos são liberados. Combinado?